Olá, turmas, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Então, qual será o nosso objeto de conhecimento desta aula? Colocando aí para vocês esse objeto de conhecimento e estratégias de leitura, aprender os sentidos globais do texto, apreciação e réplica. Especificamente, nosso detalhamento vai trazer elementos constituintes, tema, assuntos, subtemas, fato e decorrências desse fato. Também vamos observar crítica, humor e ironia presentes aí, claro, em textos diversos. Ok? Então, gente, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Nesta aula vamos retomar os textos que fazem parte da esfera jornalística e midiática. Exatamente aqueles textos que têm por função informar, criticar, fazer refletir, textos que trabalham também com opinião pública e são textos que circulam de forma bem ampla na nossa sociedade, ok? Relembrando aí o que é o campo jornalístico midiático e quais são os textos, vamos aí acompanhar a leitura do nosso texto. Colocando aí para vocês. Textos da esfera campo jornalístico. Os textos da esfera jornalística pressupõem o envolvimento com a sociedade, sob o aspecto de informar, noticiar, anunciar e opinar. Então, esses verbos aí são os verbos que irão contar, ou seja, que irão abordar exatamente a essência dos textos desse campo jornalístico, do texto jornalístico. Eles buscam narrar situações e acontecimentos circulando em diferentes veículos de comunicação, podendo ser impressos como jornal, revistas, televisivos, e aí quando passa na televisão, o jornal televisionado, certo? Radiofônicos, quando nós ouvimos esses textos pelo rádio, e também via internet, que é o meio virtual. Os textos fazem, assim, um percurso na sociedade de forma que tais acontecimentos circulem e alcancem a massa da população. Então, perceba que são textos voltados para uma população em massa, buscando, claro, informar, noticiar, anunciar e também opinião, formar opinião. Ok, gente? Na sequência, o campo jornalístico midiático está repleto de gêneros textuais, cada um existindo para dar conta das diferentes intenções indicadas, as finalidades. Então, nós vamos ter textos que têm por finalidade informar, outros noticiar, anunciar e opinar, certo? Então, a exemplo, nós temos aí a notícia, tem a finalidade de noticiar, informar sobre fatos que acontecem na nossa sociedade e fatos que são relevantes para o público geral. A charge, ela tem por finalidade aí emitir opinião e também nos ajuda a refletir sobre os fatos cotidianos também da sociedade e sobre situações que ocorrem no dia a dia da sociedade e fatos relevantes. Tanto que aí essa charge ela vai misturar tanto linguagem verbal como linguagem não verbal. Além disso, a fotoreportagem, que também tem a finalidade de informar por meio de imagens e, claro, vai trazer sempre o verbal, um pequeno texto de apoio para auxiliar nesta atividade de informar, ok? Então, esse é o nosso texto sobre o campo jornalístico midiático, sobre os textos que nós vimos aí circulando na sociedade. E agora eu convido vocês a visualizar uma notícia. E uma notícia que foi vinculada em meio virtual. Então, apresentando aí para vocês essa notícia retirada do site Agência Brasil. E você já começa a observar logo pela notícia aí uma imagem, né? Uma imagem de várias pessoas, uma multidão. Ao centro você vê um objeto ornado com flores, certo? Esse objeto aí com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré
E claro, você já percebeu que se trata aí de um andor, certo? Em meio a uma procissão. E que procissão é essa? Perceba que estamos falando exatamente aí do Círio de Nazaré. E observem que o título da notícia traz: Círio de Nazaré leva a multidão às ruas de Belém neste domingo. Procissão é a última de uma série de manifestações religiosas. Percebemos que a notícia é vinculada em meio virtual, você consegue perceber aí, claro, os links de redes sociais para compartilhamento, destacando aqui, certo? Compartilhamentos diversos. Você observa também hiperlinks aí, esse texto aí publicado com a data, em cores diferentes, que claro te direcionam para outras reportagens relacionadas também à do autor desta e claro, da Agência Brasil. Você consegue observar logo abaixo também este ícone aqui, que você pode ouvir a notícia, né? No caso, esse ícone é para acessibilidade também, certo? E, claro, na sequência, os outros ícones que estão relacionados aí também à propaganda, assim como ao corpo do texto. E observem que é uma notícia bem extensa e que foi divulgada em meio virtual, exatamente a Agência Brasil. Ok? Agora leiam comigo um pequeno trecho dessa notícia para que a gente possa compreender bem melhor. Então, nosso primeiro texto de hoje, claro, é uma notícia exatamente essa que eu mostrei para vocês em meio virtual. Círio de Nazaré leva a multidão às ruas de Belém neste domingo. Procissão é a última de uma série de manifestações religiosas. O tradicional Círio de Nazaré realizou a procissão de número 231 neste domingo, levando mais uma vez uma multidão às ruas de Belém. A procissão começou com a missa das 6 horas, realizada na Catedral Metropolitana de Belém, e ministrada pelo arcebispo da capital paraense, Dom Alberto Taveira Correia. Em seguida, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorreu os 3,6 quilômetros até a Praça do Santuário, onde a procissão acabou por volta do meio-dia. Há mais de 200 anos, a procissão do Círio de Nazaré leva multidões às ruas de Belém, que recebem romeiros de todo o Pará e de outros lugares do Brasil. A procissão deste domingo é a última de uma série de manifestações religiosas que começou há várias semanas, apesar da abertura oficial das festividades ter sido na última terça-feira. A imagem peregrina percorreu cidades paraenses e várias romarias foram realizadas, desde a Romaria Fluvial à Romaria Rodoviária, que parte do município de Ananindeua, até Belém, até a moto-romaria com milhares de motocicletas. Na noite deste sábado, ocorreu a chamada transladação, que é a procissão que faz o caminho inverso do Círio, onde estima-se a participação de 1,5 milhão de fiéis. O ponto alto dos festejos aconteceu neste domingo, quando um dos símbolos das celebrações, a corda do Círio, com seus 800 metros de comprimento, foi carregada junto com a imagem peregrina pelos devotos. A corda foi fabricada pela primeira vez no Pará e utilizou mais de 1 tonelada de fibra, tendo sido confeccionada com a malva amazônica cultivada por agricultores de mais de 20 municípios paraenses. O trabalhador Rildo Cardoso crê que foi abençoado e levou a esposa e a filha para juntos agradecerem pela casa própria. É muita fé. Eu vim lutando com a minha esposa há um tempo para a gente ter nossa casa própria e conseguimos. É muito emocionante, inexplicável, só gratidão, relatou o autônomo. A técnica em radiologia, Marília Barcelar,
foi agradecer pela recuperação dela e do filho. Arthur teve catapora e adquiriu uma bactéria no sangue. Enquanto ele estava internado, descobri uma necrose no pulmão. Quando foi esse ano, operei e retirei uma parte do pulmão. Viemos agradecer pela nossa saúde e recuperação, relatou. O círio é uma manifestação católica para Nossa Senhora de Nazaré. É realizado há 231 anos em Belém e foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então, gente, com base nesse texto, que vocês podem observar a referência aí, como já sabemos, foi retirado da Agência Brasil, é um texto que vai trazer notícia, ou seja, vai trazer, noticiar, informar a população de modo geral e, claro, nós vamos analisar aí a sua composição voltada claramente, voltando o olhar para a notícia e para aquilo que o nosso texto traz, certo? Então, primeiro passo que nós temos que observar aqui é exatamente esse questionamento que eu coloco e apresento para vocês. Qual é o principal fato presente no texto da notícia? Então, observem que a resposta para isso, você vai perceber que o principal fato é exatamente aí o ocorrido, o Círio de Nazaré. Então, colocando aqui para vocês, vamos na sequência, observem o que aconteceu. Então, percebam que ocorreu uma procissão, foi exatamente o elemento que nos trouxe aí exatamente o ponto que nos foi colocado. O que aconteceu, certo? Exatamente a procissão fluvial. Colocando aqui ao lado para vocês, observem a realização da procissão do Círio de Nazaré. A procissão que ocorreu nas ruas da cidade, não só nas ruas da cidade, como também a procissão fluvial, a motorromaria e tantos outros eventos que ocorreram ali de forma simultânea e culminaram com o último, certo? Que é exatamente aqui esse ponto que é de Círio de Nazaré, ok? E aí vamos examinar um pouquinho mais a fundo a nossa notícia. Colocando aí para vocês, para que nós possamos observar bem quais as circunstâncias da ocorrência do fato noticiado. Então perceba aí que a realização da principal procissão do Círio de Nazaré. E aí, claro, nós temos todos aqueles elementos que envolvem uma notícia. E quais são esses elementos? Como aconteceu, quando, por quê, certo? Quem estava envolvido. Então, o que aconteceu exatamente? A realização da principal procissão do Círio de Nazaré. Como aconteceu? Exatamente a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré percorreu aí os 3,5 quilômetros até a Praça do Santuário, onde a procissão acabou por volta do meio-dia. Onde esse fato ocorreu? Exatamente em Belém do Pará. E o porquê? Por que aconteceu? Observem que é uma tradição, certo? É um evento religioso, é uma tradição que já ocorre há muito tempo lá no estado do Pará, na cidade de Belém. Há mais de 200 anos, a procissão do Círio de Nazaré leva multidões às ruas de Belém, que recebem romeiros de todo o Pará e de outros lugares do Brasil, que vão pagar promessas a Nossa Senhora de Nazaré. Quando isso ocorreu? E aí percebemos que a notícia coloca para a gente exatamente o período, a data, 8 de outubro de 2023. Observem que todos esses pontos aí, gente, são os pontos fundamentais para a notícia, são os elementos que compõem essa notícia. Como, quando, onde, porquê e o fato em si, o quê. Então observem que esses 5 elementos aí são exatamente elementos que estão na notícia. Percebam que a resposta, nós poderíamos pensar nesses elementos aí compondo o lead, certo? Mas a gente pode perceber também que eles podem ser respondidos ao longo do texto, no corpo do texto também, ok? E aí, claro, quando voltamos para a nossa notícia, quais as decorrências, né, desse fato que foi
noticiado. Então a gente tem que observar os pontos que foram colocados. Primeiro, a realização da primeira procissão, ou seja, da principal procissão do Círio de Nazaré, ok? Percebam que, com relação a isso, nós vamos ter alguns desdobramentos. Então, quais as ocorrências, né, da realização exatamente do Círio, da procissão principal? Então, vamos a elas. Observem. Primeiro, o Círio aí na nossa notícia foi colocado como uma manifestação católica para Nossa Senhora de Nazaré. E observem que essa manifestação foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial pelo IPHAN e também declarado como patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, observem que, devido à importância desse evento, nós tivemos aí exatamente essa circunstância, esse reconhecimento desta festa como patrimônio da humanidade, ok? Devido à sua importância cultural, devido aí, claro, ao envolvimento, à religiosidade das pessoas que participam deste evento, ok? Além da notícia, outro texto que nós vamos ter exatamente no campo jornalístico e midiático é a charge, gente. Exatamente um texto que vai articular linguagem verbal e linguagem não verbal. Colocando aí para vocês um exemplo de charge. Observem aí que nós temos 2 quadros e no primeiro quadro nós temos aí um ambiente urbano, enquanto no segundo a gente observa um ambiente que não é urbano. Ok? Um ambiente da cidade no primeiro quadrinho, um ambiente aí que envolve exatamente a floresta no segundo quadrinho. E os personagens que estão nesse primeiro quadrinho, observem o diálogo deles. O que vamos fazer? O mundo está colapsando. E a personagem responde, eu não sei, mas eles sabem. E observem que esse eles, ela se reporta exatamente a povos originários que estão representados aí no segundo quadrinho, certo? Então, observe que quando nós pensamos nesta charge, você observa o contraste entre 2 ambientes. E nesse contraste, pessoas que estão envoltas aí a um desenvolvimento, a um ambiente urbano, certo? Envoltas em um desenvolvimento que muitas vezes não é sustentável e povos originários, povos indígenas que há muito tempo convivem com a natureza, convivem com o meio natural e vivem de forma harmoniosa, sem agredir e sem destruir, certo? E aí, voltando aqui comigo, o principal questionamento que colocamos analisando esse texto, olha só, qual é o principal fato relacionado a esta charge? Percebam aqui, o que aconteceu neste texto, nesta charge? Observem que, como resposta a essa pergunta, nós vamos ter exatamente aqui, exatamente a questão das mudanças climáticas que têm afetado a vida das pessoas ao redor do mundo. Todos os dias nós nos deparamos com notícias de chuvas torrenciais muito fortes, chuvas que causam alagamento, de secas extremas em determinados locais, em determinadas partes do mundo, que prejudicam a vida das pessoas que vivem nesses lugares, principalmente aquelas que não possuem um poder aquisitivo tão alto, que são as mais afetadas. Então observem que no Brasil, certo, que de acordo com o nosso texto, e na Amazônia isso não é diferente. Percebam que sofremos períodos de estiagem intensa, com queimadas acompanhadas aí, queimadas que foram feitas de forma clandestina, a poluição do ar. E percebo que tudo isso daí é consequência exatamente dessas mudanças climáticas, que deixam o tempo, certo? A região, o clima da região tão seco, o tempo tão seco que favorecem essas queimadas. E a seca também afeta exatamente a vida da população, principalmente a população que vive aí nos interiores do nosso estado, que são afetadas ficando aí muitas vezes sem água potável e também isoladas, porque as nossas principais vias
de acesso, de locomoção, são exatamente as vias fluviais, os rios. Então observe que tudo isso impacta a nossa vida, impacta a vida de pessoas. Então percebe que as mudanças climáticas é uma questão urgente que precisa ser observada, e a charge traz exatamente, chama a nossa atenção para essa urgência e apresenta também como forma de solução ouvir aqueles que sempre viveram e conviveram de forma harmoniosa com a natureza e seguir o exemplo deles. Nós precisamos aprender a viver, conviver com a natureza sem agredir, sem destruir, porque da forma como estamos, percebam que isso está trazendo consequências muito grandes para a gente. E nós necessitamos dessa natureza para podermos viver também. Então, colocando aí como o humor e a ironia é construída nesse texto. Então, percebam que nós vamos ter esse humor e essa ironia criada pelo contraste entre os ambientes e a postura dos personagens presentes em cada um dos lugares ilustrados. Observem que em meio urbano, em meio da cidade, observe que muitas vezes a convivência com a natureza, ela não é saudável, ela não é harmoniosa. Diferente dos povos originários, como eu já mencionei, que há muito tempo convivem em harmonia com a natureza. E esses sentidos podem ser construídos exatamente por esse contraste que nós observamos. O nosso texto, ele nos leva a refletir e a pensar exatamente sobre essa questão, que é a relação do homem e a natureza e a forma como ele convive, a forma como ele se relaciona com essa natureza. Ok, gente? Vamos seguir? Então, nós já analisamos uma notícia, acabamos de analisar uma charge, certo? E agora vamos a mais um gênero que faz parte aí da esfera jornalística, que é exatamente a fotoreportagem. Observem que nesta foto nós temos aí exatamente uma imagem que mostra a medição, uma régua que nós chamamos, que é exatamente que marca a medição, ou seja, que marca o nível das águas do Rio Negro, exatamente ao longo de um período aí, marcando a subida e a descida do rio. E aí você observa que junto a essa imagem, nós temos o enunciado. Ritmo de subida das águas do Rio Negro está abaixo do normal para o período, preocupando especialistas e mandatários. Então, observem que esta foto, associada juntamente com a imagem, faz um alerta relacionado exatamente aí à subida e à descida dos rios, ou seja, exatamente ao ciclo de cheia e vazante do rio, especificamente o Rio Negro. E observem que nós temos aí uma situação que é um tanto problemática. Por quê? Porque aí se percebe que as águas do Rio Negro, elas estão abaixo do que seria considerado normal para os especialistas nesse período. Então eu percebo que está chovendo menos, ou seja, o rio não está enchendo. E se o rio não enche tanto, significa aí que em um período da estiagem, da vazante, pode vir consequentemente aí uma seca muito severa, certo? E aí é exatamente isso que nós temos que ficar atentos nesse texto. Então, qual é o principal fato presente no texto dessa reportagem? Qual é o fato que é relacionado a ela? Então, o que aconteceu? Exatamente aqui nós vamos ter a resposta para essa pergunta do texto, claro, que é exatamente o nível de subida e descida dessas águas do Rio Negro, certo? Eu percebo que o nível está abaixo do normal para o período, para a época em que está sendo aí contabilizada para essa época do ano. E isso é uma preocupação, tanto para os especialistas, certo? Quanto para os mandatários, ou seja, para os governantes que terão que lidar com uma seca severa que pode trazer aí problemas para a população. Ok? E em que perspectiva nós vamos ter aí essa abordagem de fatos dentro do texto? Então,
colocando aqui, observem que nós vamos ter ênfases em elementos diversos, né? Quais são os elementos que protagonizam o fato? Então, percebo que a ênfase desses elementos que serão voltadas para o fato, você vai perceber aqui exatamente o rio na imagem, também o paredão que registra o nível de subida e descida das águas, certo? Esse registro anual que ocorre, ok? Tanto das cheias históricas quanto também das secas históricas. Percebo que lá nós temos essa marcação. E percebo que isso lá no nosso texto, na fotoreportagem, o nível de subida do rio, certo, está abaixo do normal para o período, como foi colocado lá, claro, relacionando imagem e, claro, também a parte verbal e a parte não verbal. Lembrando que a parte verbal é exatamente ali as palavras, o pequeno texto que acompanha. E a parte não verbal está relacionada às imagens, ok? Exatamente a imagem da medição, da marcação do nível de subida e descida das águas do Rio Negro. Percebam que a parte verbal, ou seja, o texto, é breve e informativo. E também essa parte ela funciona como um complemento, ou seja, ela vai trazer lá na fotoreportagem informações extraídas, certo? Informações que complementam a imagem. Então, completa as informações extraídas da porção não verbal do texto. Então, percebo que associando os dois textos, tanto a imagem quanto a exatamente aquela legenda, exatamente aquela parte verbal, nós vamos ter aí a complementação e, claro, o texto fazendo sentido nessa construção. Observem que os três textos, eles sempre estão relacionados aí a fatos e as questões do cotidiano e também as questões, fatos que são relevantes socialmente para a sociedade. Então, observem que o primeiro texto, uma notícia, trouxe notícia, noticiou, informou o leitor sobre determinado evento cultural, exatamente o Círio de Nazaré, certo? Um evento religioso considerado um patrimônio cultural e imaterial da sociedade brasileira. O outro texto trouxe exatamente ali uma reflexão sobre a forma como o homem se relaciona com a natureza, certo? E também nos chama a atenção para a questão do homem e a natureza, e principalmente para os respeitos dos conhecimentos dos povos tradicionais e originários que sempre conviveram ali em harmonia com a natureza. Ok? E, claro, o último texto, que é exatamente uma fotoreportagem que mistura linguagem verbal e linguagem não verbal. A imagem também é um texto, certo? E relacionado ao texto, aquela pequena parte verbal que se relaciona e traz um alerta, uma chamada de atenção para uma situação que pode ser algo ruim para a sociedade, para exatamente o desenvolvimento das atividades, e percebo que essa sociedade pode ser muito afetada devido a uma seca intensa que pode ser prenunciada devido ao fato aí das águas não estarem em nível normal naquela determinada época, preocupando, claro, especialistas e também governantes. Observem que esses três textos aí, eles circulam exatamente na esfera jornalística, são textos que têm a função de informar, formar opinião, opinar e, claro, também de alertar, fazer refletir. Certo, gente? Então, já que nós analisamos, fizemos a leitura, apreciamos, olhamos os elementos, vimos como nós podemos aí analisar as partes desse texto, certo? Nós vamos finalizar o nosso momento de aula aqui.